muito especial, né? E Deus fala no nosso coração e a gente se quebranta e a gente fica feliz, né? Porque mais uma vez, eu creio, né? A ceia, ela, além de ser um mandamento, como o batismo é um mandamento, a ceia é um mandamento também, até que ele venha, né? A gente tem que fazer a Santa Ceia, mas eu também creio que é um renovo espiritual para a nossa vida, né? Porque afinal, Jesus senta à mesa conosco, né? Não tem como a gente estar com ele assim, e tomando ali, né, o suco, comendo pão e se lembrando do sacrifício da dor e não sentir a presença forte, né? Não sentir a renovação que ele traz para a nossa vida. Santa Ceia para mim é sempre um momento de cura, de fortalecimento, desde sempre, desde quando eu me converti. Eu sinto assim a Santa Ceia. Além de agradecimento, eu sinto como um momento de restauração também, né? E de fortalecimento e de, como eu disse, cura, renovo. Deus, ele está aqui, né? Amém? Então a palavra é 2 Crônicas, capítulo 16. Hoje, na verdade, desde ontem, né? O Senhor está falando no meu coração sobre o rei Asa. E aí a gente vai falar sobre ele nessa noite. Louvado seja Deus. Quem achar, dá glória a Deus aí. 2 Crônicas 16 diz assim. Eu vou ler, né, alguns versículos para a gente entender o contexto, tá bom? No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém deixasse sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que eu te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Versículos 17. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, né, ou o profeta, e a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta, o vidente, e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E versículo 12: e caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Amém? Pode se assentar, louvado seja Deus, vou orar. Querido Deus, querido soberano de Israel, Pai, nós te louvamos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, porque Tu é a palavra, Senhor, Tu é a direção, tem que vir do Teu trono, Pai, para que possa nos transformar, Senhor. Deus, então, Senhor, que eu diminua e Tu cresça, usa-me como Teu instrumento nessa noite, como ferramenta aqui no Teu altar, para que nós possamos sair edificados, fortalecidos, restaurados desse lugar, meu Pai. Vai trazendo a revelação daquilo que Tu queres para a nossa vida, Jesus. Joga por terra as barreiras, impedimentos, toda dispersão. Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, Pai, e que nós possamos entender, Senhor, qual é o Teu propósito nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rei Asa. O rei Asa é aquele tipo de pessoa que ele começou, só um pouquinho, fundo, que ele começa o ministério dele agradando ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Asa, ele era, como a gente leu aqui, ele era filho do rei Abias. Asa, ele foi o terceiro
rei de Judá depois da divisão. Quando houve a divisão, né, quem não se lembra da divisão, né, depois que Saul reinou, Davi reinou, Salomão reinou, depois o trono se dividiu, devido a tantas coisas que Salomão tinha feito, o Senhor dividiu o trono. E o trono ficou sendo, né, uma parte pequena para Roboão, que era filho de Salomão. Só estou falando isso para vocês entenderem onde entra Asa. E Jeroboão, né, que era um servo ali, ficou com a maioria das tribos. Mas enfim, eu não quero falar deles. Só quero que você entenda que depois da divisão, ele foi o terceiro rei de Judá. Porque a divisão era o reinado do sul, que era Judá, e o reinado do norte, que era Israel. O mesmo povo, o povo de Deus, porém as tribos divididas, e o povo acabou sendo dividido também. Apesar de ser povo de Deus, ficou sendo um povo dividido. Para você entender, só para a gente chegar nesse contexto, o povo de Israel, as tribos que ficaram com Israel, a palavra não vai mostrar nenhum rei que fez a vontade de Deus. Todos os reis que governaram Israel, que era a tribo do norte, eles desagradaram o coração de Deus. Porém, os reinos, ao reinado do sul, ao reinado de Judá, que é a descendência, né, de nosso rei Jesus, né, a descendência ali de Davi, aí sim tiveram reis que agradaram, que, como diz a Bíblia, fizeram o que era bem aos olhos do Senhor. E Asa foi um deles. Apesar de que no final, foi onde a gente vai ler aqui, onde a gente estava lendo agora, né, na verdade, ele saiu um pouco daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então a palavra vai dizer que Asa ele reinou por 41 anos. Estou só falando isso para você saber quem foi, né, entender assim tudo que aconteceu. Ele foi exortado a conduzir o povo na fidelidade. Sabe por quê, irmãos? Rei, naquela época, quem era o rei? Era o governante. E quem é o governante? Aquele que lidera, aquele que é o exemplo, aquele que está na frente. Claro que nessa época dos reis havia os profetas. Ou seja, os reis governavam, mas Deus falava através dos profetas. Trazia o profeta diante do rei, e todo rei tinha lá um profeta que o Senhor colocava do lado dele para poder o quê? Direcionar, para poder mostrar o caminho que devia andar. Hoje, glória a Deus, né? Por isso o véu se rasgou e Deus fala conosco face a face. Hoje a gente não precisa de terceiros para Deus falar conosco, apesar de que Ele também pode usar terceiros para falar conosco. Isso nada impede, porque Ele é soberano. O dia que Ele quiser usar um vaso para falar comigo, com você, Ele vai usar. Mas hoje Ele próprio fala conosco em sonho, em revelação, na palavra, né? Face a face ali, conversando quando a gente está orando. Então Deus se revela. Mas naquele tempo era diferente. Então, Asa, a gente vai ver aqui um pouquinho antes, daqui a pouco, só estou dando esse contexto para você entender. Ele foi exortado a manter o povo assim, ó, tirar o povo da idolatria e colocar o povo na fidelidade, né, no caminho direito ali, ou seja, governa direito. Asa, você foi escolhido, você é o próximo, agora governa direito, governa segundo a vontade de Deus. Ele acabou, também a gente vai ver isso, com o culto aos ídolos. O que é isso, pastora? Naquela época, irmãos, muitos, como não é diferente de hoje, muitas pessoas, o povo, queria andar conforme os outros reinos. E o que os outros reinos faziam? Tinham Deus para todas as coisas. Fertilidade tinha tinha um ídolo para o sol, para a lua, ou seja, eles eram vários. E o povo de Deus, ao invés de querer confiar em Deus, querer ter o Senhor como direcionador, como guia, eles queriam ser igual às outras nações. Não é diferente hoje, né? Quantas vezes nós temos um povo de Deus num contexto geral, buscando, né, aqui e ali, buscando profecia, buscando que, eu quero que alguém revele para mim, ao invés de ir lá orar, entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, e Deus se revelar e falar com você a sua vontade. Então, irmãos, não é diferente. Quantas vezes nós vemos o povo de Deus querendo, né, fazer carnaval gospel, São João gospel, tudo gospel, ou seja, trazer o mundo para dentro da igreja. Quantas igrejas, não falando mal de igreja nenhuma, mas quantos ministérios, infelizmente, se misturam, se corrompem. Assim era antes. Muitos reis que governavam, ao invés de fazer a vontade de Deus, escutavam a vontade de Deus, porque a gente é um povo diferenciado. Nós somos um povo, irmãos, a gente precisa ser diferente. Você pode trabalhar? Pode. Você pode ter sua família? Sim, Deus criou a família para a gente ser abençoado. Você pode fazer as coisas? Pode. Tudo é lícito para a nossa vida, mas tem coisas que não convém e acabou. E o que não convém, a gente tem que ter o discernimento
sistemática e nem radical. Mas eu não vejo Jesus no mais ou menos em cima do muro. Eu não vejo Elias ficando no cima do muro. Não, eu vejo Elias falando: olha, por que vocês estão cocheando entre dois senhores? Ou seja, não tem em cima do muro. Ou a gente serve direito ou a gente não serve. Então muitos reis não serviam direito. Muitos reis idolatravam, tinham vários ídolos. Eles faziam os postes ídolos ali para o povo adorar, para segurar o povo. Irmãos, não é diferente hoje. Muita coisa para segurar as pessoas. Mas olha, quem segura é você, é o Senhor. Se o Senhor não edificar a nossa vida, não firmar a gente na rocha, é tudo em vão, irmãos. Então a Bíblia diz que Asa, ele fez isso, ele acabou com o culto aos ídolos, né? Enquanto a terra teve paz. Uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, e eu vou ler para você daqui a pouco, né? Que eu acabar de explicar. Interessante que a gente vai ver aqui, eu até circulei, olha, enquanto aqui, ó, não havia guerra contra ele, no capítulo 14, naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E quando não havia guerra, ao invés de pegar, sentar, relaxar e falar: agora eu vou descansar que não tem guerra, ele construiu, ele edificou muros, cidades, torres, portas. Eu circulei assim, ó, capítulo 14, depois você lê o versículo 6 e 7. Ou seja, Deus deu paz, por quê? Porque naquele tempo era tempo de guerra, irmãos, os reis viviam em guerra um com o outro, mas tinha um momento que Deus dava paz dos inimigos. Quando era esse momento? Quando o povo começava a fazer a vontade do Senhor, Deus, ele dava paz. A Bíblia diz aqui, ó, capítulo 14, versículo 2: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. No versículo 6, edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, não havia guerra contra ele durante aqueles anos, porquanto o Senhor deu repouso. Edifiquemos, aí ele diz, né? E cerquemos de muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-no e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. E aí eu estava lendo, eu estava estudando, e o Senhor falou no meu coração: por que eles estavam edificando no tempo de paz? Porque no tempo de paz, irmão, é o tempo de você se fortalecer, é o tempo de você edificar a sua vida, porque na hora da guerra, você tem que estar preparado, você tem que estar com as armaduras. Na hora da guerra, na hora de entrar na batalha, se a gente não estiver preparado, nós morremos na batalha. Mas no dia da paz, no momento que Deus deu trégua dos inimigos, deu trégua das lutas, o que a gente tem que fazer? Descansar e regalar? Não, nós precisamos buscar a face de Deus, nos fortalecer em Deus, para que no dia da adversidade Ele venha nos fortalecer. Salmos 27 foi lido aqui no início do culto. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei. Davi falou que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá, me colocará sobre uma rocha. Ou seja, eu vou buscar todo dia, vou estar na casa do Senhor todo dia que eu puder, porque no dia da adversidade Deus vai me guardar. E assim é hoje, irmãos. Muitas vezes, quando vem momentos de paz, momento de deu tudo certo, a tendência do ser humano é descansar, é se regalar. Mas o Senhor quer que nesse momento você busque, você leia a palavra, você se consagre, para quando vier a guerra, vier a luta, vier as perseguições dos inimigos, vier as pelejas, as batalhas, você esteja firme, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, como Davi, como vários homens de Deus tiveram. Firmes. Por quê? Porque eles tinham uma vida com Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 14 ainda, porque eu estou explicando para você quem era Asa, o que ele fez. Está dizendo lá que enquanto a terra teve paz, ele edificou, construiu muros. Muros significava proteção, né? Porque o muro, antigamente, as cidades, elas eram envoltas com muros, porque o muro fazia o quê? Protegia do inimigo, impedia que alguém invadisse. E aí lá em cima ficava o atalaia. Quem era o atalaia? O vigia. Quando vinha alguma coisa, um perigo, o atalaia tocava trombeta, irmãos. E assim é hoje. Eu e você somos atalaia do Senhor. Por isso que a Bíblia é tão tremenda, por isso que é importante a gente saber o significado das coisas. O que era a função do atalaia no Antigo Testamento e por que Deus chama a gente de atalaia? Porque o atalaia, ele ficava em cima desse muro que era construído para poder, em cima, que eu digo assim, num lugar alto, né? Para poder avisar quando ele avistava o perigo. Ele avisava
se você não buscar a Deus, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Ou seja, a gente tem que ser boca de Deus também, sem medo, para que outros não pereçam. E aí, irmãos, a gente vai ver aqui, interessante, que eu gosto muito, aqui no versículo 11, né? Versículo 11 não, desculpa. No capítulo 15, versículo 2. Eu já vou chegar lá no 16, é porque eu preciso te falar a trajetória desse homem para a gente falar o que aconteceu que desagradou a Deus. Pastor, tem condição de uma pessoa que faz sempre a vontade de Deus uma hora desagradar? Claro que tem, irmãos. A palavra diz que se a gente andar sempre correto na presença de Deus, e no final das contas, Ezequiel capítulo 18, onde fala que a salvação é individual. Se a gente vacilar, irmãos, e vier a morte para nós, a gente perde a salvação. Eu estou bem, estou indo bem, lá no meio do caminho, no final, eu começo a fazer um monte de coisas que não agrada a Deus, começo a fazer alianças erradas, começo a esquecer do Senhor. Irmãos, não vai valer nada tudo que a gente fez antes. Ezequiel capítulo 18, depois você lê. Fala lá que é individual, né? A responsabilidade é individual. Então a Bíblia diz que no capítulo 15 de 2 Crônicas, saiu ao encontro de Asa, o profeta Azarias, né? Veio sobre o Espírito Santo sobre ele, e disse: ouve-me, Asa, ouve-me, escuta, Asa, e todo Judá e Benjamim, que eram as tribos que eram governadas, né, pelo Reino do Sul, Judá e Benjamim. Pastor, e as outras 10 tribos, não eram 12, as outras 10 eram o povo de Israel. Você imagina, irmãos, quando eu penso isso, eu penso assim, rapidinho, só para você entender uma coisa. 12 tribos foram geradas de Jacó, né? Essas 12 tribos foram divididas depois de Salomão, porque Salomão desagradou o Senhor, e algumas coisas o Senhor falou: depois de você o reino vai ser dividido. Quando foi dividido, Judá e Benjamim ficaram no Reino do Sul, que era Judá. Todas as outras 10 tribos se juntaram e formaram o Reino do Norte, que é Israel. E para você ver, como eu disse no início da mensagem aqui, o Reino do Norte não teve um rei que agradou a Deus. Não teve um. Pode ler a Bíblia lá, que você não vai achar um rei, todos que passaram, que fez a vontade de Deus. Então você imagina que a maioria do povo de Deus não fazia a vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o remanescente é que vai ser salvo. Remanescente é um povo que sai do outro povo, né? O povo de Deus já era um povo separado. E aí Deus pega mais um pedaço desse povo separado e ainda separa e fala: não, aqui vocês vão ser guardados, né? Porque os outros não faziam a vontade do Senhor. Os outros que eu digo é a tribo do norte, tá bom? Mas, irmãos, eles não deixavam de ser exortados, os reis. Então a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele falou: olha, ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Irmãos, eu gosto dessa mensagem. Sabe por quê? Porque mostra pra gente qual é a direção. Olha, o Senhor vai estar com você, mas se você buscar, você vai achar. Sabe aquela palavra que diz assim, ó, aquele que bate, a porta é aberta. Sabe? Porque quando a gente busca, a gente vai encontrar. Deus não despede a gente de mãos vazias. Às vezes Ele não te dá a resposta que você deseja naquele momento, mas Ele não deixou de estar presente ali. Então a Bíblia diz: se você buscar, eu vou te achar, você vai achar. Mas se o deixar, Ele vos deixará. Mas pastora, como assim? Deus abandona a gente? Irmãos, o Espírito Santo vai sempre tentar, né? Fazer como eu falo tentar, não é porque Ele não tem poder, não. É porque Ele deu o livre-arbítrio. Porque poder Ele tem para fazer a gente vir de qualquer maneira. Mas Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher servir ou não. É uma decisão. Lá em Deuteronômio capítulo 28 diz o quê? Das bênçãos e maldições. Se a gente ouvir a voz de Deus, a gente escolher fazer a vontade de Deus, as bênçãos nos alcançarão. Mas se a gente escolher não fazer, também as maldições nos alcançarão. Está escrito na Bíblia. Então tem uma decisão de nós. Por isso que eu falei tentar, né? Que o Espírito Santo não tem poder, não. É que Ele fica ali. Mesmo que você abandone, alguém abandone ao Senhor, Ele ainda continua ali, né, ao redor, para convencer aquela pessoa de que ela está errada. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele vai até o fim do nosso dia tentando
né, o ser humano não der ouvidos, e aí, irmão, não tem jeito. Quantas pessoas que a gente vê? Eu conheço uma história de uma mulher que no leito de morte, perguntaram para ela se ela queria aceitar Jesus. Foi lá na Bahia. Se ela queria receber Jesus, ela estava no leito de morte, ela já estava morrendo. Sabe quando a pessoa está nas últimas? Ela falou que ela não queria. Você acha que Deus forçou ela alguma coisa? Deus não força ninguém, irmão. Não quer? Nem no leito você quer, então tá bom. Mas eu também creio que aqueles que lá no leito aceitam de verdade, de todo o coração, Deus pode salvar sim. Porque Deus não é igual a gente, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é amor. Então a Bíblia diz, irmãos, que o profeta falou com Asa. Então desde o início ele já exortou o rei: você agora é rei, você agora vai governar. Vou te dar descanso dos inimigos por um tempo. Vou estar com você enquanto você estiver comigo. Se você me buscar, você vai me achar. O profeta falando com o rei. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. É forte, né? Eu acho forte essa mensagem. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus que o ensinasse. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia, né, irmãos? Eu não sei se você que está aqui já leu o livro lá de Juízes. O livro de Juízes é inteirinho, do início ao fim, falando isso. Eles afastavam de Deus para fazer a vontade que todos os povos faziam. Deus fazia o quê? Deus inclinava o coração do inimigo para perseguir o povo. Sabe para quê? Porque quando o povo é perseguido, o povo busca Deus. Quando o povo passa a luta, ele busca o Senhor. Então o que Deus fazia? Pode ler lá, quem nunca leu o livro de Juízes, é um livro de ensino para a gente, irmãos, para a gente aprender. Aí Deus permitiu o inimigo, aí o povo ficava desesperado e começava a clamar. Aí quando eles clamavam, Deus levantava um juiz. Por isso que serviam os juízes. E aí o juiz vinha e julgava a causa do povo e defendia o povo. E aí foram vários juízes. Mas aí o juiz morria e eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, irmãos, o povo de Deus tem essa tendência. E aí a Bíblia diz aqui, ó: naqueles tempos não havia paz, nem para o que entra, nem para o que sai, nem para o que sai, nem para o que entra, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Isso eu estou no capítulo 15. E a Bíblia diz, versículo 7, eu ainda estou falando o que o profeta falou com a Asa, para você entender o final da mensagem, onde a gente começou. Ele falou: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha, se esforça, se afasta do pecado, não deixa que a corrupção, que nada venha corromper a sua comunhão com Deus. Não deixa que nada venha afastar você do Senhor. Vocês que estão procurando, é capítulo 15, que eu estou lendo agora, versículo 7, tá bom? Quem gosta de acompanhar, eu também sou assim. Eu gosto de acompanhar, né? Os crentes de Bereia, tá ali conferindo tudo, é assim mesmo, tem que ler. Então a palavra diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E assim o Senhor fala conosco também, a gente tem que se esforçar, porque muitas são as lutas, muitas são as pelejas, para muitas vezes você esfriar. Porque tem pessoas, irmãos, não se enganem, a pessoa às vezes pensa que todo mundo se desvia. Não, tem gente que não se desvia e sai para o mundo, mas fica desviado dentro da igreja. Como é assim, pastora? Fica dentro da igreja frio, fica dentro da igreja sem buscar a Deus. Está dentro da igreja, continua na igreja, no sentido assim, continua congregando, estando no meio, mas olha só, para de buscar, para de orar, para de crer. Então não se desvia de sair para o mundo, mas continua dentro da igreja, agora não crendo, não buscando, não se fortalecendo no Senhor, não usando as armas que Ele nos deu. A gente está numa guerra constante. Nós precisamos sempre estar usando essas armas. Então o profeta fala com ele: olha, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Ou seja, continua trabalhando, continua batalhando, porque a sua obra tem uma recompensa. E a Bíblia diz: ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Aí que eu li para vocês, ó, que eu falei no início: tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim. Ou seja, renovou o altar do Senhor. Ele tirou todos os ídolos, ele limpou, sabe?
como se fosse assim, toda aquela prostituição espiritual, aquela mistura de ídolos, aquele tanto de coisas que estava levando o povo a se corromper, a crer em outras coisas que não sejam o Senhor. Ele foi arrancando, irmãos. E a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, né? Versículo 12, e entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ou seja, eles entraram num compromisso. Nós vamos arrancar todos esses ídolos e agora nós vamos buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa verdade. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o coração juraram e com toda a vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Irmãos, olha só o que eu li, versículo 15. Com todo o coração juraram e com toda a vontade buscaram. Porque quantas vezes nós prometemos mundos e fundos, nós falamos que vamos fazer tantas coisas, mas nós não temos a vontade de fazer, ou não temos a disposição de fazer. Mas a Bíblia diz que eles juraram com o coração, ou seja, fizeram um voto, fizeram um compromisso, uma aliança, e ao mesmo tempo eles, com toda vontade, com toda disposição, eles realmente buscaram o Senhor e o acharam. Está escrito aqui, eles buscaram e acharam. Porque quando você busca, você encontra. Não tem, irmãos, Deus ele está perto de nós. Deus ele está conosco todos os dias, todo momento. A gente que às vezes deixa de falar, deixa de agradecer, deixa de conversar, mas ele está sempre conosco. E quando você busca, o que é buscar, irmãos? O que é você buscar alguma coisa? Não é você ficar conversando à toa, assim, tipo, de qualquer jeito. Porque a gente conversa o dia todo com Deus, né? Mas buscar é diferente, é quando você vai, né? Para ali um momento, você e Deus, do jeito que você tiver, e aí tira aquele momento, larga o celular, larga a televisão, larga as pessoas, larga tudo e vai buscar a face de Deus, vai conversar com Deus no particular, no oculto, você e ele, mais ninguém. Isso é buscar. Porque conversar, nós conversamos o dia todo. Você está no ônibus, no carro, andando, você conversa, fazendo comida, você conversa. Mas quando fala, vai buscar a face de Deus e achar, é quando você está se consagrando ali de uma maneira diferente, né? Mais forte. E aí você encontra, porque o Senhor está sempre disposto a falar conosco. E aí a gente entra no final, porque isso aí foi o início da vida de Asa, do reinado de Asa. Os primeiros anos da vida de Asa. E o cristão é assim, né, irmãos? Chega na presença do Senhor cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falhas, cheio de, às vezes, exemplos ruins. E aí você quer o quê? Quero consertar tudo. Que essa era a vontade do rei Asa. Principalmente quando ele ouviu que essa era a vontade de Deus. Ele falou, eu quero consertar tudo que está errado. Quero jogar fora todos os ídolos. Eu quero transformar a minha vida e a vida de todos que estão ao meu redor. É o que o rei fez. Jogando, né? Destruindo ali, como está falando, todos os ídolos. E aí, irmãos, ele vai buscando, Deus vai dando vitória, vai dando repouso, vai dando alegria, vai dando força. Mas olha, a Bíblia diz uma coisa que a gente tem que entender. Tem que perseverar até o fim. Não adianta chegar no final do reinado, como aconteceu aqui com o rei, e fazer como ele fez, que a gente vai falar aqui agora. A Bíblia diz que o reino do norte, que era o povo de Deus também, olha que doideira, que loucura. O povo de Deus briga com o próprio povo de Deus, irmãos. E Deus não quer isso. O reino do norte vem invadir Judá, está escrito aqui, ó, capítulo 16, no ano 36º do reinado de Asa. Baasa, que era o rei de Israel, subiu contra Judá. Veio contra ele, o povo de Deus veio lutar contra o povo de Deus. O reino do norte veio lutar contra o reino do sul. Irmãos, a palavra diz que onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas muitas vezes a gente vê o próprio povo, né, querendo ali guerra contra o próprio povo. Não, a gente não pode. Se querem guerra contra nós, a gente tem que ter paz. Tem que aprender isso, né, irmãos? Porque a nossa vontade humana é o quê? Você quer guerra? Então eu vou te dar guerra. Mas a gente não vê Jesus fazendo isso. A gente vê Jesus todas as vezes que os fariseus, que os sacerdotes vinham perseguir Jesus. Jesus não ficava ali batendo boca, perdendo tempo com eles, não. Jesus, ele continuava fazendo a obra.
ele continuava fazendo o que ele foi chamado para fazer, o que ele veio fazer na terra, que era salvar vidas, curar enfermos, libertar os cativos, dar visão aos cegos. E muitas vezes o povo de Deus perde tempo, irmãos, né, discutindo, batendo boca, perdendo tempo, e a obra é parada muitas vezes, vidas padecendo. Então Israel veio e lutou contra Judá. E quando Israel luta contra Judá, a Bíblia diz que Asa pegou a prata e o ouro, tesouros da casa do Senhor, versículo 2, e enviou o rei da Síria. E aí ele envia prata e ouro e ele fala: faz aliança comigo. Quebra essa aliança que você tem com o reino do norte e faz agora aliança comigo. E quando ele dá a prata e o ouro ali, o rei da Síria faz realmente aliança com ele. Digamos assim, né? Foi um benefício trocado ali. Você vai fazer aliança comigo, eu te dou o prata e o ouro. Só que a Bíblia vai dizer para nós que isso não agradou a Deus. Apesar, irmãos, de ter dado certo a aliança, a Bíblia diz que não agradou o Senhor. Sabe por quê? Não é com todo mundo que a gente tem que se juntar. Às vezes a gente até quer, né, irmãos? Às vezes a gente até quer ser amigo de todos. Às vezes nós até queremos, né, que várias pessoas escutem você, e você escute a pessoa. Mas olha, aliança não é com qualquer pessoa que a gente faz. Nós temos que pregar para todo mundo. Nós temos que amar todo mundo. Mas aliança, irmãos, é Deus que vai fazer na nossa vida. Sabe por quê? A gente cansa de fazer aliança e elas são desfeitas porque foram feitas por nós. Porque quando Deus faz as alianças, Ele não quebra assim de repente. Quando Deus faz, irmão, Deus vai até o fim. Lógico que, né? Às vezes por um momento a gente vê Jonatas com Davi, foi por um momento. Mas foi uma aliança firmada, foi uma aliança verdadeira. A gente vê Noemi e Ruth, foi uma aliança firmada, verdadeira. Então a gente vê exemplos na Bíblia de alianças formadas, mas tem que Deus formar as alianças. Quantas vezes eu tento formar aliança, Deus vem lá e frustra, né? Porque não é essa pessoa, não é para você fazer aliança. Quantas vezes você tenta fazer aliança com alguém e o Senhor fala: não, esse aí eu não quero na sua vida. Gente, isso acontece muito com a gente, conosco. Por quê? Porque às vezes nós deixamos de escutar ou esperar Deus falar e a gente vai para o nosso coração. Ai, tão bonzinho, tão boazinha. Mas Deus que conhece o coração e Deus que conhece o propósito. Às vezes pode até ser bonzinho, boazinha, mas não tem propósito junto com você, então não vai dar certo. Porque para dar certo a visão tem que ser parecida. Ninguém vai seguir, por exemplo, um casamento. Se um tem uma visão de um jeito e o outro do outro, pode ter certeza que o casamento não vai muito longe. Vai um tempo, depois vai acabar. Porque a visão tem que ser parecida, o foco tem que ser o mesmo. Não tem como, irmãos, está entendendo o que eu estou falando? Não tem como você ter uma visão e a pessoa ter outra visão totalmente diferente da sua e vocês seguirem juntos. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, lá no livro de Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, está escrito. Mas a gente tenta fazer alianças que Deus não quer. Então a palavra diz que, versículo 7 aqui do capítulo 16... naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Quando eu falo vidente na Bíblia, é o profeta, tá bom? A Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, seu Deus? Ou seja, por que você não confiou em Deus de novo, Asa? Confiou em Deus a sua trajetória inteira. Já está lá para o seu final do seu reinado e agora você vai buscar alianças que o Senhor não quer? E aí o vidente, irmãos, desceu a madeira. O profeta falou. Sabe por quê? Porque atalaia tem que falar, como eu disse aqui. O atalaia tem que avisar o perigo. O atalaia tem que falar que está errado. Não dá, irmãos, para a gente passar a mão na cabeça. Eu sei que na geração que a gente vive hoje, muitos crentes querem ser alisados, né? Que a gente passe a mão na cabeça. Mas você e eu precisamos falar aquilo que está escrito, do jeito que está. Não tem como mudar. Você vê que a Bíblia não tem como a gente ficar alterando, porque Jesus falou: é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então não existe um meio termo. Ou é ou não é, ou faz ou não faz. E aí a palavra diz que ele começou, né, o profeta começou a exortar o rei. Não
de exército, muitíssimos carros, cavalos, confiando tu, porém, no Senhor, ele o entregou nas suas mãos. Ou seja, o Asa, os etíopes, os líbios, quando eles vieram contra você, eles tinham muitos carros, cavaleiros, mas quando você confiou no Senhor, o Senhor te deu livramento. Ou seja, toda guerra que a gente coloca na mão de Deus, Deus vai nos dar o livramento. Mas sabe o que o Senhor me traz a lembrança agora? Uma passagem que não tem nada a ver com essa, mas Deus me traz a lembrança para você ver que qualquer vacilo nosso a gente perece. Josué venceu, irmãos, Jericó. A Bíblia diz que Jericó era intransponível, era um lugar difícil de entrar, ninguém entraria, mas Deus derrubou as muralhas, Josué orando e obedecendo a voz de Deus. Mas aí depois Josué vai e atravessa, Jericó, e aí chega uma cidadezinha minúscula em relação a Jericó, que se chamava Ai. E quando Josué vai lutar contra Ai, pode ler, está lá escrito, Josué, se não falha minha memória, capítulo 3, 4, bem no início, porque foi logo depois da batalha de Jericó, e Jericó é capítulo 2. Então a gente vê aqui o que acontece. Josué não pergunta, não ora. Era homem de Deus, venceu Jericó, e aí ele não ora, ele vai. E quando ele vai, irmãos, tinha acontecido um negócio ali no meio dele, que Acã tinha pegado coisas que Deus falou para não pegar, e Josué não sabia. Ou seja, o que está oculto, Deus vai nos revelar quando a gente orar. Mas se a gente não ora, nós vamos lá com a cara, para lutar, nós vamos lá de peito aberto e a gente perece nas lutas. Por quê? Porque às vezes tem coisas ocultas que nem partiram de nós. Ou seja, tá ali, alguém fez ou alguém falou e você está indo de peito aberto sem falar, Deus me dá direção, e aí a gente perde batalha. Por isso que muitas batalhas são perdidas. Não é porque Deus deixou de estar conosco, é porque a gente deixou de perguntar, de buscar. Se buscar, chorar. Então Josué perde a batalha. E quando Josué perde a batalha, ele ora. Aí Deus traz a revelação, ele faz o que tem que ser feito, aí ele vai de novo e vence. Então você está entendendo? Deus sempre vai nos dar vitória quando a gente está ali ouvindo na direção dele. Eu já estou encerrando, amados. No versículo 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas nisso você procedeu loucamente. Agora vai haver guerra contra ti, ou seja, o castigo seu, a consequência do seu ato, Asa, vai ser que vai haver agora guerra contra você. Porque você não buscou. E sabe o que aconteceu? Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, no tronco. Asa se indignou contra o profeta. Irmãos, o profeta está falando a vontade de Deus. E quantas vezes isso não acontece na sua vida, na minha? Já passei muito por isso, eu creio que você também. Da gente avisar do perigo, de você falar a vontade de Deus, e aí as pessoas fazem o quê? Ao invés de louvado seja Deus, eu vou consertar aqui meu altar para dar tudo certo, a pessoa se revolta contra a sua vida. Por isso que vai falar, irmãos, tem que falar, a vontade de Deus. Porque se a vida perecer sem a gente avisar, nós vamos ser cobrados. Mas se a vida perecer e você avisou, aí, irmãos, a gente lava as nossas mãos e segue. É o que aconteceu aqui. O profeta falou. A vontade de Deus era o quê? Confia em mim, Asa. Você confiou em mim a vida toda. Confia, continua confiando em mim. Porque eu te coloquei no trono. Eu, tenho dado vitória nas guerras. Eu tenho dado descanso dos inimigos. Eu tenho dado força e ânimo para o povo. Continua confiando em mim. É como se Deus falasse assim com Asa. E aí a Bíblia diz, irmãos, que depois disso, que ele fez tudo isso, Asa caiu doente e morreu. Grande, por extremo, era a sua enfermidade. E mesmo na enfermidade, está aqui, bem, assim, escancarado aos nossos olhos, para a gente entender que ainda na enfermidade, se ele buscasse, Deus daria vitória. No versículo 12, aí ele fala: contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Então, irmãos, qual é a mensagem dessa noite para a gente encerrar? Nós podemos caminhar com Deus a nossa vida inteira de maneira correta. Nós podemos caminhar com Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Levar as pessoas perto de nós para chegar perto de Jesus, podemos fazer isso. Mas se até o final dos nossos dias, se até o final da nossa vida,
gente não permanecer com isso, não tem vitória para a nossa vida, irmãos. Então essa mensagem é para nos alertar, para a gente entender que Deus tem um propósito, o Senhor que te escolheu, Ele te colocou onde Ele te colocou. Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida, na sua vida. Sim, Deus tem, porque a promessa dele não é do homem. Porque quando é do homem, o homem fala e não cumpre. Mas quando Deus fala que vai te colocar em lugares altos, Ele vai te colocar em lugares altos. Quando Deus fala que vai fazer você, como profeta, como servo ungido, vai te levantar para você ganhar a sua família, seus amigos, Ele vai fazer, irmãos. O ministério é dele na sua vida. A obra é dele, a nossa vida é dele. Então, Ele vai fazer conforme a vontade. Mas nós temos que entender que por mais que a gente, algum momento, desanime, porque isso é normal. Se não fosse normal, não tinha tanto na Bíblia, não temas, se esforça. Deus falou isso com tantos homens de Deus, cheios da presença dele. Quem dirá nós, irmãos? Mas o importante é, Deus falar, se esforça, você se esforçar. Levanta, você se levantar. Não temas, você não temer. O importante não é a gente falhar, é a gente entender quando Deus fala conosco e fazer diferente. Então você que está aqui hoje, irmãos, prossegue até o fim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não olha para trás, eu sei que às vezes é desanimador. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e é desanimador, irmãos. Às vezes nós olhamos até para o nosso lar, nossa família, parentela, e a gente vê e fala, meu Deus do céu, está todo mundo tão cego. Senhor, não é possível. A gente olha para os amigos e fala, meu Deus, o que eu faço? Mas irmãos, Deus te levantou, não foi à toa, não foi em vão. Como eu sempre falo aqui, Ele não escolhe errado. Ele não escolhe errado. Se Ele te escolheu é porque Ele tinha um propósito, Ele tinha um objetivo e vai se cumprir. O que cabe a mim e a você é perseverar até o fim. O que cabe a mim e a você é confiar no Senhor. É não deixar de, eu vou confiar no meu dinheiro. Eu vou confiar na minha família, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Irmão, se você fizer isso, você vai quebrar sua cara e vai ser prejudicado. Não, você pode até confiar, mas o seu braço não pode ser o braço do homem. Tem que ser o braço de Deus, a mão forte do Senhor, que tirou o povo do Egito, é a mão forte que nos acompanha. Tem que confiar no Senhor, saber que Ele direciona tudo, Ele que guia tudo. E sem Ele a gente não é nada. Nada, irmãos, a gente pode até, o Senhor deixar você ter estudado, deixar você ter uma família boa, ter um trabalho. Quando eu falo deixar, é porque Deus, Deus que te dá saúde para você ser o que você é, para estar como você está. Deus que te abençoou com uma família, todo mundo aqui. É Deus quem faz tudo. Mas, irmãos, se não for Ele, nada disso vai valer a pena. Então, até o final da sua caminhada, em toda a sua trajetória, se lembre, se você buscar, você vai achar. Mas se você deixar, Ele também vai te deixar. Porque o rei Asa ficou doente, não clamou, não buscou, Não que ele não pudesse morrer, irmãos, mas se a Bíblia enfatiza isso, tem um sentido, Então, nada é em vão na palavra. Ficou muito doente, não buscou o Senhor e morreu. Então busca o Senhor, não deixe de buscar, não deixe de confiar em Deus. Coloque as suas pelejas, suas lutas, até as suas frustrações, que nós temos várias, muitas vezes, numa fase da nossa vida. Coloca diante do Senhor, porque Ele vai te mostrar por que você está frustrado. Que é porque o que Ele tem para nós, e para mim, e para você é maior. Então Ele frustra os nossos planos para conseguir realizar o dele, irmãos. Porque se Ele fizer toda a nossa vontade, a vontade de Deus vai ficar onde? Então muitas vezes nossos planos são frustrados para que a vontade de Deus se concretize na nossa vida. Entenda isso. E essa é a mensagem dessa noite, Que o Senhor possa abrir nossos olhos, nos dar força, nos dar ânimo. Vamos orar, vamos encerrar o culto. Louvado seja Deus. E vamos pedir a Deus que a gente tenha a visão, A visão espiritual, que a gente possa ver como Ele vê.
Em nome de Jesus, amém? Senhor amado e querido, soberano de Israel, Pai, nós te louvamos por essa palavra, por essa mensagem. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala do que o Senhor vê. Nos cobre com teu sangue, meu Pai, que nós possamos, meu Deus, estar firmados na rocha, na tua presença. Senhor, que nada venha abalar, Pai, a fé, Senhor da glória. Que nada venha frustrar os seus planos, os seus projetos, meu Senhor. Pai amado, que nós possamos perseverar, firmes, constantes e abundantes. Pai, sabendo que nada é em vão no Senhor, meu Deus. Pai, abençoa cada um que está aqui nessa noite, meu Senhor. Abençoa, Senhor, fortalece. Continua sendo conosco, Pai, é o que nós oramos. Joga por terra todos os levantes, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. E ajuda, Senhor. Pai, se em algum momento, Senhor, o Senhor vê, Pai, que alguém desfocou, saiu, Pai, do caminho, saiu da direção. Senhor, se nós todavia não conseguimos ouvir Tua voz, levanta o profeta, levanta, Senhor, Pai, a palavra e fala conosco, Senhor, brava nosso coração, para que a gente nunca venha pecar contra Ti, Senhor, para que a gente nunca venha sair, Senhor, do centro da Tua vontade, aleluia. Obrigada por tudo, meu Pai. Leva em paz o Teu povo debaixo da Sua mão poderosa. Dá uma semana de vitória, de paz, de livramentos. Corta todo o laço, meu Senhor. Guarda em nome de Jesus, meu Pai. Dá uma semana também de comunhão contigo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai. Assim seja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Assim seja. A comunhão do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Seja conosco, com a nossa família, parentela, com todos os servos de Deus espalhados nessa terra. Todos dizem? Amém. Amém. Deus abençoe as palmas ao nosso Senhor.